aí, galera, vamos iniciar aqui a nossa aula de verbos, ok? Vamos ver a aula de verbos. Todos que nós precisamos ver de início sobre verbos, nós vamos iniciar agora, beleza? Vamos lá, mas o que vem a ser um verbo? Primeiro, o que é um verbo? Verbo, galera, é simplesmente uma palavra que ela vai me expressar o quê? Algumas ideias. Essa ideia pode ser de ação, pode ser uma ideia de estado ou característica, ou pode ser um fenômeno. Como assim? Vamos ver aqui, por exemplo, nós dizemos, nós confiamos. Confiar é uma ação, a ação de confiar, então isso aqui é o verbo. Ok? Ele chegou à fazenda de madrugada. Chegar é uma ação, ação de chegar, e isso aqui é um verbo. Ok? Eles estão felizes. Veja que estão é um estado. Então aqui nesse caso o verbo está expressando o quê? Estado. Certo? E choverá muito à noite. Veja, chover é um fenômeno de chover. No caso desses dois primeiros, a ação, isso é bem claro. Correr, confiar, chegar, amar, não é? Agora, esses dois últimos, eles vão expressar o quê? Um estado. O estado de ser feliz, de estar feliz, o estado de estar doente. E aí, o que vocês imaginam? Característica, bonito, doente. Então, sempre vai haver um verbo como esse, estar, ou ser, ou é, melhor dizendo, que vai expressar um estado ou uma condição. E, no caso desse último, veja que chover é um fenômeno, assim como existe chover, neblinar, trovejar, certo? Amanhecer, entardecer, anoitecer. Então, o verbo ele vai expressar uma ação, um estado ou característica e vai expressar o que? Um fenômeno. Beleza? Então, um verbo basicamente vai expressar essas características. Vamos ver aqui, então, uma questãozinha para praticar. Olha só, ele diz assim, assinale C ou E para as afirmações das palavras em negrito. Chegou, traduz a ideia de ação. Veja, estamos resolvendo em relação a essas frases aqui. Chegou, indica a ideia de ação? Sim, chegar indica uma ideia de ação, tá certo. Tá certíssimo. Estão indica fenômeno? Não. Fenômeno não. Indica estado, então isso aqui está errado. Estão indicação? Também não indicação. Indica estado, está errado. Choverá, traduz fenômeno da natureza? Sim, choverá é fenômeno, tá certo. Estão, traduz estado? Sim, traduz estado, tá correto. Pronto, essas questões aí é só intuitiva, só para a gente praticar, para entender essa questão do que a palavra verbo expressa, beleza? Vamos ver mais um aqui. O radical contém a base de significação da palavra. Galera, isso não expliquei antes, mas eu resumi um conteúdo importante em umas poucas questões. Como assim? O que é radical? Por exemplo, o verbo amar. Quando eu digo amo, amou, né? Amam. Vocês vejam que o núcleo comum se repete, né? Esse AM, ó, né? O restante, o final, ele varia, podem perceber, ó. Então essa parte que permanece invariável se chama o quê? O núcleo do verbo, que contém a significação básica do verbo. Então quando ele diz o seguinte, que o radical contém a base de significação, justamente essa parte aí é o radical. Isso aqui está correto. A vogal temática determina a conjugação. O que vem a ser... Primeiro, vamos entender o que é conjugação. Existem 3 tipos de conjugações, certo? Existe de primeira, de segunda e de terceira. A gente já viu que existem verbos terminados em AR, ER e IR. Verbos terminados em AR é de primeira conjugação. Em ER é de segunda conjugação e IR é de terceira conjugação. Então,
Essa vogalzinha aí que ele fala é justamente essas vogalzinhas aqui. E ele diz, essas vogais temáticas, determina a conjugação? Sim, determina a conjugação. Está correto. Aí vamos lá. Para achar se o radical tira-se AR, ER e IR do infinitivo dos verbos regulares? Sim. Mas vamos lá. Primeiro, aqui a gente já viu que existem essas terminações dos verbos. Já vimos que existem essas terminações. Que aqui vai ser de primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Show. Isso vai determinar as conjugações. O que seria verbo no infinitivo? Infinitivo, existem 3 formas nominais de verbos que a gente vai ver daqui a pouco. As formas nominais que são infinitivo, gerúndio e particípio. Essas aqui são as terminações da forma nominal infinitivo. Infinitivo, certo? Ok. Então já entendemos as terminações, já sabemos o que é verbo infinitivo, que são verbos que terminam em AR, ER e R. Mas o que seriam verbos regulares? Vejam, quando eu coloquei o verbo amor, vocês vejam que o AM permaneceu, né? Não mudou. Mas se vamos supor que agora ao invés do verbo amar, eu ponho o verbo pôr. Por exemplo, pôr. Vamos conjugar ele. Ponho. Olha, põe. Vocês estão percebendo já de cara que não tem um núcleo que se repete? Quando basicamente se repete é o P. Não tem um núcleo aí que se repete. Você vê que a terminação do verbo muda totalmente. Então, verbos que são desse tipo se chamam verbos irregulares, porque eles não têm irregulares, porque são verbos que, ao conjugar, eles não mantêm um núcleo comum, varia. Aqui não, ó, mantém um núcleo comum. Ó. Esses aqui são chamados verbos regulares. Ok, verbos regulares. Beleza, galera? Então, vamos voltar. Quando ele diz, para achar se o radical tira-se o AR, ER e R do infinitivo dos verbos regulares, sim, se tira isso aí, tá correto. Tá certíssimo. Outra coisa que ele diz aqui, radical mais o vogal temática é igual ao tema, na verdade isso aqui é um sinal de mais. O que é radical mais vogal temática? Vamos vamos voltar. No verbo amar, de novo, vocês vejam que eu tenho o seguinte, eu tenho essa parte que a gente já viu que se chama radical e tenho isso aqui que é vogal temática. Se eu pegar só o radical e a vogal temática, sem o R, certo? Eu tenho o que se chama de tema. Isso aqui está correto? Está correto. Então, quando ele diz isso, ó, radical mais vogal temática é tema, está correto, certo? Isso aqui está corretíssimo. Beleza? Vamos lá. Nos verbos regulares, tirando-se o R do infinitivo, obtém-se o tema. É isso mesmo. Foi o que a gente acabou de ver no anterior, foi o que a gente acabou de ver nas explicações. Tirando o R, vai ficar só o A, E, I, que é o... E juntando o A e I, que é a vogal temática, com o radical, tem o tema, tá certo? Tá correto. O verbo pôr pertence à quarta conjugação. Não existe quarta conjugação, só existe quantas? 3, ó. 1, 2, 3. Então não existe quarta conjugação. Isso aqui está errado. O verbo pôr é uma anomalia da segunda conjugação. Como assim? Anomalia. Na verdade, galera, o verbo pôr, ele vem do verbo poer, que é o português antigo de Portugal, certo? É esse. O verbo poer, ele é de segunda pessoa. Veja que ele termina com E, ó. O ER. Ele é de segunda conjugação, na verdade. Então, na verdade, o verbo pôr ficou com o tempo, por causa do uso. Então, o verbo pôr realmente vem do verbo poer. Antigamente, ó, era poer. Por isso, a existência de palavras como poedeira e poente. Isso aqui está correto. Corretíssimo, beleza? Então, isso aqui é um resumo. Isso aqui, basicamente, não cai questões sobre isso, mas é bom ter esse conhecimento, porque isso auxilia lá na frente, quando for necessário, beleza? E agora vamos aqui, ó. Quando se fala verbos, a gente tem que ver que existem as pessoas. Como assim pessoas? Vejam. Existe a primeira pessoa,
segunda pessoa e terceira pessoa. Só que existe a primeira pessoa, segunda e terceira do singular e primeira, segunda pessoa e terceira do plural. Na primeira pessoa do singular nós temos o eu, na segunda pessoa do singular temos o tu e na terceira pessoa do plural do singular temos o ele ou ela. Alguém pode dizer, e você? Bom, você é uma palavra, é um pronome de tratamento. Pronome de tratamento, beleza? Apesar da gente usar, mas é um pronome de tratamento. Vinho, de vós me ser, antigamente. Show? E vamos lá. Na primeira pessoa nós temos o nós no plural. Na segunda pessoa nós temos o vós no plural. E na terceira pessoa no plural nós temos eles e elas. Isso aqui é bom decorar, já ter na cabeça. Porque às vezes o verbo não vai vir necessariamente acompanhado desses pronomes. Por exemplo, quando eu digo falo, é óbvio que eu já estou usando o eu falo, só que ele está embutido, às vezes não vai vir aparecendo. Quando eu digo falamos, é óbvio que eu estou usando o pronome nós, só que às vezes ele não é obrigatório aparecer, entenderam? Então, decorar isso, põe isso na cabeça, porque ajuda quando formos fazer leituras e só pelo o verbo sabemos se é da primeira, segunda, terceira pessoa, do singular ou do plural, beleza? Aí vamos lá, formas nominais, como a gente havia dito, galera. O que são formas nominais? Formas nominais, e aí eu vou dar uma dica para vocês. Formas nominais é decoreba isso aqui. Formas nominais são os verbos no que se chama de infinitivo, no gerúndio e no particípio. Formas nominais no infinitivo são os verbos, como a gente já viu, que terminam com AR, ER ou IR, certo? São verbos que terminam nessas formas. Verbos no gerúndio, que é uma outra forma nominal, terminam em ANDO. Terminam em NDO. NDO. E no particípio são verbos que terminam em ADO ou IDO. Isso é pura decoreba, galera. Pura decoreba. E aí tem um mnemônico, algo que a gente pode usar para memorizar, que é o seguinte: forma nominal, só lembrar daquele desenho Peppa Pig. Então, forma tem forma de pig, que é a porquinha, né? Por que pig? P de particípio, I de infinitivo e G de gerúndio. Pronto, objetivo curto e grosso é isso. Basta decorar isso, basta saber isso, que ajuda a resolver muitas questões. Vocês vão ver lá na frente, beleza? Por que isso não é tão aprofundado? Porque depende do nível, do tipo de prova, do nível e do tipo de prova, certo? Então, isso aqui, de início, é só isso. Só preciso saber isso, a gente acerta muitas questões, beleza? Então, só lembrar, forma, veja, forma, quando fala forma, só lembrar, é forma de pig, forma de porquinha, forma nominal, beleza? Vamos passar aqui para outra coisa. Vamos praticar agora, ó. Infinitivo, gerúndio e particípio são formas nominais dos verbos? Sim. Ó, P e G, pig, são formas nominais? São, tá certo. Indicativo, subjuntivo, imperativo, consequentemente, são formas nominais? Não. Forma é o que? É pig. Isso aqui tá errado. Forma que a gente viu é o que? É pig, de particípio, infinitivo e gerúndio. Viu aí? Só saber isso como a gente ajuda, como a gente pode acertar questões. As formas nominais do verbo são assim chamadas porque podem funcionar como nomes, substantivos, adjetivos e advérbios. Bom, algumas formas nominais podem funcionar como substantivo. Por exemplo, se você pegar o verbo andar é um verbo. Se eu ponho um O aqui, o andar é importante ou é essencial. Veja que o andar aqui se tornou o quê? Um substantivo, porque eu pus esse artigo. Geralmente, quando eu ponho um artigo definido OA ou OAs na frente de uma palavra, geralmente, se ela não for um substantivo, ela acaba virando substantivo. Entendeu? Então, sim, no caso, uma forma infinitiva ela pode funcionar como um substantivo. Amado. Vamos pegar
andar, vamos pegar a palavra amado. Amar, a forma do particípio é amado. Amado pode virar um substantivo, um adjetivo? Pode. Quando eu digo, por exemplo, ele é amado. Veja que virou um adjetivo, na verdade. Então, acaba funcionando. Então, alguns verbos ele pode funcionar como substantivo, como a gente acabou de ver aqui. E outros podem funcionar como adjetivo, como acabamos de ver aqui. Só que como advérbio não existe, não tem. Certo? Então, isso aqui está errado. Só pode funcionar, então, como substantivo e adjetivo. Como advérbio, não. Ok? Quem pode funcionar como adjetivo é alguns adjetivos mesmo. Alguns adjetivos mesmo podem funcionar como advérbio, mas um verbo não. Ok? O particípio é usado na formação dos tempos compostos e justamente. O que é tempo composto? Quando eu digo assim, ele teria chegado hoje. Ele teria chegado hoje. Veja que chegado é um verbo no particípio, termina em quê? Em ado. Ó. E veja mais que o seguinte, que além disso tem outro verbo aqui, ó. Ele teria. Então são dois verbos, né? Ó, verbo e verbo. Isso aqui se chama tempo composto. Tempo composto. Então realmente os verbos no particípio funcionam para formar tempo composto. Tá correto. Aqui, ela foi escolhida. A palavra destacada é um adjetivo. Escolhida. A palavra destacada em si, ela está funcionando como adjetivo, mas ela em si é o quê? É um verbo na forma particípio. Entendeu? Olha a terminação ida. Ela está funcionando como adjetivo, mas ela em si é o quê? É um particípio. Beleza? Então, ela não é um adjetivo, ela é um verbo no particípio. Está errado. A palavra destacada no item anterior, qual? Essa. É um particípio formando uma voz passiva com o verbo auxiliar. Ela foi escolhida. Sim, ela é um particípio. Tá show. E formar a voz passiva. A gente vai ver isso lá na frente, o que é uma voz passiva. Mas, basicamente, voz passiva é quando a pessoa sofre a ação. Não é ela que pratica, por exemplo. Ela não amou. Ela que foi amada. Então, isso é voz passiva, porque ela está sendo passiva, ela que está recebendo. Então, isso aí está correto também. Beleza, galera? Então vamos dar prosseguimento. Aqui, mais uma. No slogan da campanha publicitária apresentada, isso aqui agora é uma questãozinha. Galera, não estou correndo, não estou fazendo rápido. É porque é isso mesmo, é objetivo, é prático para vocês pegarem a noção geral, pegarem o básico, que é o suficiente para fazer questões. E aí, isso aqui, vocês vão tendo um embasamento para fazer mais questões. E quanto mais questões, mais práticos, mais a gente vai aprendendo e mais fácil vai ficando acertar, entendeu? Vamos fazer essa questãozinha aqui para ver o que ele diz. Ó. No slogan da campanha publicitária apresentada, que slogan? Pare de desperdiçar a vida, doe órgãos. Qual é a forma nominal de desperdiçar? Desperdiçar. Forma nominal. Forma nominal, a gente já viu, é o quê? Forma nominal é pig. Forma nominal é pig. Veja. E forma nominal é particípio, terminado em ado ou ido. Infinitivo, terminado em AR, ER ou IR. E o gerúndio, terminado em NDO. Aqui, desperdiçar, ele está terminando em AR. Então, isso aqui é um infinitivo. Então, de cara, eu já corto o gerúndio, já corto o particípio, já corto o quê? Imperativo. Que imperativo nem é forma nominal. Então, eu vou ficar com o A e a D. A A diz assim, expressa o processo de ação, e a D diz, expressa uma ação em si. Qual a diferença e qual a certa? A certa é a D. Mas por que não a A? Quando o verbo está no infinitivo, decorem isso, ele é o que se diz, o verbo que expressa a ação em si. Se ele tivesse conjugado, como por exemplo, eu desperdiço ou tu desperdiças, aí eu estou conjugando, nesse caso ele está expressando um processo de ação. Ou seja, a ação está em processo. Essa é a única diferença. Então aqui é verbo conjugado
certo? Que é verbo conjugado. E aqui é verbo no infinitivo. No verbo no infinitivo, beleza? Só isso. Bom, e aqui vamos entrar no que é o que a gente considera ser a parte mais importante. Que a gente considera ser a parte mais importante, beleza? Vamos lá. Vamos perdoando a zoada aí, galera, que sempre tem, inevitável, né? Vamos lá. O que vem a ser, então, os tempos e modos? Vamos lá. Primeiro a gente tem que aprender o seguinte. Tempo, existem 3 tempos. Existe o tempo no pretérito, que é a mesma coisa que passado, pretérito, que é a mesma coisa que passado. Existe o presente, existe o futuro. Isso é tempo. Modo é outra coisa. E aí você já vem e decora. Modo tem a ver com a coisa chamada o quê? Modo. Vocês lembram daquele jogo do computador? Quando a gente jogava videogame, tinha um modo normal, easy, normal e hard. Pronto, só lembrar do easy. Não o jeito de se escrever em inglês, mas a pronúncia easy. Lembre isso, ó. Easy. Por que easy? Porque existem 3 formas também, não nominal. Nominal é pig. Formas, existem modos também, são 3. Existe o indicativo, existe o subjuntivo, existe o imperativo. Qual é a diferença? Vamos lá. O indicativo indica certeza. Aqui é, deixa eu só ajeitar aqui. O imperativo, ele indica certeza, afirmação. Não que, no sentido de afirmar, mas no sentido de garantir que algo é certo. O subjuntivo é no sentido, já é o da dúvida. Dúvida. Incerteza. Possibilidade. E o imperativo é o da ordem. Pedido. Certo? Desejo. E aí vai. Então basicamente é isso. Falou em certeza. A frase tem um sentido de certeza, de afirmação. Não estou dizendo que, por exemplo, mesmo que a frase diga não aconteceu. Veja que apesar de ter um não, ele está dando certeza de que não aconteceu. É isso que a gente está querendo dizer. Então quando ele expressa certeza é indicativo. Quando é dúvida, ele, tipo que algo que poderia ou não acontecer, é subjuntivo. Por exemplo, ele iria à praia se não chovesse. Ou seja, veja que ir ou não à praia vai depender de chover ou não. Então é algo incerto. É uma possibilidade ou não. Já o imperativo é a ordem. Faça isso ou não faça aquilo, ou traga isso ou não traga aquilo, por exemplo. Entenderam? Basicamente é isso mesmo, galera. Então vamos ver aqui um exemplo. E aí como é que você faz? Aqui existem umas tabelas que são algumas. Precisa decorar? Não, você só precisa aprender o sentido. Primeiro, teve sentido em relação a tempo. Falou de passado, presente e futuro. Então você vai estar falando de passado, presente ou futuro. Teve o sentido de ser afirmar, de pedido, é imperativo. Foi de dúvida, é subjuntivo. Foi certeza, então é o que? É indicativo. Por isso que aqui eu não vou explicar, detalhar nenhuma dessas tabelas, que não adianta. Não adianta nem precisa. Aqui é só para dar um exemplo. Entendeu? Só para ilustrar. Porque existe o seguinte, existe o presente do indicativo, ou seja, é algo que está acontecendo agora, aqui no presente, e está sendo de modo certo, não duvidoso, e nem é uma ordem. Por exemplo, amo, vendo, parto, aí tem, né, ama, vende, parte, né, amamos, vendemos, partimos, isso aqui são alguns exemplos, certo?
Então, aqui está no presente e está dando certeza. Só que a gente também viu que existe o que? O pretérito. Opa, pretérito é sentido de passado. E também existe outro chamado pretérito imperfeito. Ou seja, também é passado. Mas veja que um é imperfeito e o outro é perfeito. Qual a diferença? A diferença é que quando é no pretérito perfeito, indica algo que já aconteceu. Que não aconteceu de modo repetitivo, mas simplesmente aconteceu e pronto. Por exemplo, amei. Ele não disse que amava, ele disse que amei, pronto. É a mesma coisa, ele vendeu a casa, não disse que ele vendia. Se dissesse vendia a casa, é como se ele vivesse vendendo a mesma casa várias vezes. E não faz sentido, né? Mas não, veja que isso seria algo repetitivo, ele comprava e vendia. Mas não, disse que ele vendeu e pronto. Então, quando fala de algo perfeito, concluído, que acabou, é o pretérito perfeito. Quando diz algo como, por exemplo, vendia, né, partia, tem essa história de ia, ou amava, tem esse vá, ou esse ia, isso aí é imperfeito. Pronto, e essa tabelinha ajuda vocês decorarem isso. Por exemplo, qual é mais fácil, decorar esse, ou decorar os dois? Basta decorar esse. Por quê? Porque terminou tem esse sentido de vá, de ia, então você já sabe que é o pretérito imperfeito. Foi pretérito que não teve esse vá nem ia, então é o pretérito perfeito. Simples. Entenderam? Mas existe também, como a gente viu, que é o pretérito mais que perfeito. Vixe, também é um pretérito. Também é um passado. Só que como é que eu faço para diferenciar? Simples. Para existir então 3 pretéritos para diferenciar o perfeito do imperfeito, só olhar o vá ou o ia. Mas para diferenciar os 3, esse daqui dos outros 2, é só lembrar o seguinte, observar que esse daqui tem sempre o ra. Ou seja, amara, vendera, partíramos e assim por diante. Então, para diferenciar esse dos 3, dos outros 2, esse tem o ra. Para diferenciar o perfeito do imperfeito, é que o imperfeito vai ter o vá ou ia. Tá vendo aí? Vá ou ia. Então, não foi o mais que perfeito, nem foi o imperfeito. O que sobra no pretérito do indicativo é perfeito. Pronto. Show? Mas aí também existe o que? O futuro. Só que também existe o futuro do presente e o futuro do pretérito. Emerson, mas aqui também tem o ia. Tem o ia. Só que aqui é o ia diferente do ia dos pretéritos que a gente vai ver, a gente já viu. Como assim? Vamos lá. O presente do indicativo é algo que conta a partir de hoje, que vai acontecer daqui para frente, lá para frente. Então, por isso que tem amarei, amarás, venderemos, venderão, partirão. Tem esse sentido lá na frente. O pretérito imperfeito também tem o ia, só que diferencia do ia daqui, ó. Por quê? Porque aqui, veja que além de ter esse ia aqui, tá vendo que tem o ia? Lá também tem o ia, vamos ver. Também tem o ia, não é? Ó? A diferença é que aqui, no final do verbo, tem um R, ó, tá vendo? Tem um R. Lá no outro, ó, onde tem o ia, não tem, ó, o final do verbo só é o a, ó. Ou não tem o R, ó, tá vendo? Ó? Essa é uma das diferenças. E outra é o sentido. Um está falando de passado, outro está falando de futuro. Mas vamos lá. Outra diferençazinha, voltando só para futuro do presente, futuro do indicativo. Futuro do presente, como a gente viu, é daqui para frente. É o que vai acontecer para frente. O futuro do pretérito também é um futuro, só que é um futuro, galera, deslocado para trás. Como assim deslocado para trás? Vamos supor que aqui seja o presente e aqui o futuro. Aqui é o pretérito. Aí aqui eu vou e digo assim, eu digo hoje, aqui. Eu irei à praia se não chover. Aí passou 2, 3 dias, aí alguém comenta sobre o que eu disse e diz assim, ele disse que iria à praia se não chover. Veja que aqui no passado, eu estou dizendo que irei à praia, eu irei à praia se não chover, né? Ou seja, se fizer sol. Eu irei à praia aqui. Só que eu estou dizendo isso aonde? Aqui nesse momento. Só que passou-se o tempo, alguém está fazendo referência ao que eu já disse. Só que ele não vai dizer, ele disse que vai. Eu não posso dizer que ele disse que vai. Não. Eu estou fazendo referência ao que eu já tinha. Alguém já está fazendo referência ao que eu disse. Ou o que outra pessoa disse. Então ele diz, ele disse
nesse momento que iria à praia nesse momento. Então é um futuro mais deslocado para trás. Então isso é o que se chama futuro do pretérito, porque é um futuro mais deslocado para trás. Diferente do futuro do presente, que é a partir do presente, entende? Então, basicamente é isso. Mas e aí, eu quero que vocês aprendam a usar a tabela, não decorar ela, não precisa decorar. Vamos lá. Aqui diz o seguinte, ó, os verbos sublinhados foram conjugados os verbos sublinhados. Aqui existem alguns verbos que não foram sublinhados, mas os verbos são isso aqui, ó. Crescia e trabalhava. Ele quer que a gente diga o seguinte, os verbos sublinhados foram conjugados o quê? Veja, galera, ele fala de crescia, né? Coisas do passado, olha, e tem o ia, ó. O ia ou vá, lembra? Ó. Primeiro, é pretérito. Se é pretérito, existem dois pretéritos, o perfeito e o imperfeito. Lembra, o imperfeito, ele tem o ia ou vá, né? Então, isso aqui é o pretérito imperfeito. Onde é que tem? Aqui diz que é presente, está fora. Aqui diz que é pretérito perfeito. Não é perfeito, é imperfeito. E segundo, não é de subjuntivo. Porque ele não está deixando dúvida, ele está afirmando algo. Então, não é subjuntivo, é indicativo. Segundo, aqui na C diz pretérito imperfeito, show do subjuntivo. Não, é pretérito e imperfeito, mas não é de subjuntivo. Porque ele não está gerando dúvida, não está dizendo que foi uma possibilidade. Ele está dizendo realmente que crescia, que trabalhavam, entende? E na D diz assim, ó, pretérito imperfeito, show do indicativo. Pronto, é a resposta. Realmente é pretérito, porque é passado. É imperfeito, porque é algo que acontecia, continuava. E é do indicativo. Só isso. Veja que não precisou decorar a tabela. É só pegar o sentido e fazer esse raciocínio. Entende? Vamos ver outra. Assinale a opção que apresenta um trecho do texto contendo um verbo, contendo uma forma verbal no pretérito mais que perfeito. Opa, ele quer uma forma verbal no pretérito mais que perfeito. Lembra, pretérito mais que perfeito tem o ra, né? Pronto. Vamos procurar uma que tem, ó. O escriturário de uma firma de tecidos, solteiro, 35 anos, ganhava, não termina em ra, pouco, reforçava, ová, com extras. Essa não é. Tem que ser o ra. Escriturário tirou, tem o R, mas não é ro, é ra. Tá errado, aqui não existe. Tirou a roupa, deitou-se, olha, louco para dormir e esquecer, também não. Ao acordar, viu os pés da cama, um monte de uns 30 centímetros de altura, também não. Dormiu de novo e quando acordou na manhã seguinte, o quarto se enchera, enchera com a orelha. Pronto. Aqui é isso. Beleza? Aqui é isso. Beleza, galera? Simples, ó. É só ir, já sabe, aprende isso e bate o olho e vai. Entendeu? Vamos ver aqui, ó. As palavras mandar, mensagens e perigoso em destaque no cartaz podem ser classificadas correta e respectivamente nas classes gramaticais. Ele quer que a gente diga o que são cada dessas palavrinhas. Pronto, mandar, eu sei que é um verbo. Então a primeira palavrinha tem que ser um verbo. Mensagens é substantivo, então a segunda tem que ser substantivo. E perigoso é adjetivo, então a segunda tem que ser um adjetivo. Por quê? Porque ele falou aqui, ó, respectivamente. Então minhas respostas têm que ser na mesma ordem, ou seja, a primeira tem que ser um verbo, né? Tá aqui um verbo, ó. A segunda substantivo, tá aqui substantivo, e a terceira adjetivo, tá aqui adjetivo, tá aqui a resposta. Emerson, mas se viesse trocado a ordem, não seria a resposta. Por quê? Porque ele quer respectivamente, ou seja, assim como ele deu nessa ordem, a resposta tem que ser na mesma ordem. Então, se tivesse um aqui, vamos supor, que fosse adjetivo, um exemplo, adjetivo, verbo, substantivo, apesar de lá ter um adjetivo, um verbo, substantivo, mas não está nessa ordem, então não seria a resposta. Ok? Não seria a resposta. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. No trecho, para respondê-la, o preposto da empresa divulgou nota com a íntegra do resultado do primeiro exame que a paciente havia feito. O verbo em destaque encontra-se no modo, o verbo em destaque. Ele está falando de modo. Veja, se ele está falando de modo, só que o verbo não está destacado, né? Mas eu sei qual é o verbo.
Se ele está falando de modo, então ele está falando do easy. Então, infinitivo não é modo. Particípio não é modo. Certo? Indicativo não é modo. Não, indicativo é modo. Imparticípio e imperativo, infinitivo não são modos. Os modos aqui são indicativo, imperativo e subjuntivo. Primeiro, aí não existe verbo no imperativo. Não existe nenhum verbo dando ordem. Então essa não é a resposta. Subjuntivo é aquele que indica certeza. Existe verbo aí que indica certeza? Vamos ver. Para responder, o preposto da empresa divulgou. O verbo é esse. Divulgou nota com a íntegra do resultado do primeiro exame. Veja. Isso é o quê? Tá? Não é ordem, como a gente já viu, nem algo que indica possibilidade de acontecer ou não, ou dúvida, mas é algo que está afirmando, que ele diz que realmente divulgou a nota. Então é certeza. Se é certeza, é indicativo. Certo? Só isso, galera. Só isso. E aí pronto, vimos os modos no indicativo, simples, é isso mesmo, não tem enrolação não. Como eu digo, as aulas para vocês são assim, objetiva, direta, curta e pronto. Curta no sentido de ser objetivo, não no sentido de ser breve. Porque não tem o que enrolar, não tem o que perder tempo, é isso mesmo. Entende? É isso mesmo, tem que ser prático, cirúrgico, bater o olho e tchum. E aí, precisa decorar a tabela? Não, é só entender esse funcionamento que a gente explicou e treina fazendo questões. Como? Estuda a tabela e vai fazer questões? Não, o certo, o melhor, eu expliquei, claro, o funcionamento, mas o certo, de forma mais efetiva, é ir direto para as questões e procurar as respostas na tabela. A gente aprende o funcionamento da tabela e aprende sobre os verbos de forma prática e de forma bem efetiva e eficiente, entendeu? É assim. Aí agora a gente vai ver aqui os tempos e os modos no subjuntivo. E aí eu tenho uma notícia boa. O subjuntivo ele é mais curtinho, só são 3 tempos. A gente vai ver aqui, que é justamente o que? O presente do subjuntivo. Então, falou no presente e gerou essa de dúvida, essa de possibilidade, ou essa expressão, ou uma expressão parecida, então é o que? Subjuntivo. Por exemplo, a gente diz assim, que ele ame ela, que ele chegue cedo, coisas desse tipo. Por exemplo, que ele venda a casa. Então, coisas desse tipo é subjuntivo. Não está dizendo que a certeza, está expressando uma possibilidade, que ele venda, mas ele vendeu não depende só dele querer vender, entende? E também não é uma ordem, não está dizendo venda. É diferente. Então, isso aqui são tipos de verbos que tem o quê? Subjuntivo. E aí, no presente subjuntivo, geralmente, vai vir esse é ou a. É ou a. Mas é como eu disse, não precisa se preocupar tanto nesse caso, porque ele vai expressar geralmente isso. Essa noção de ou dúvida, possibilidade, incerteza. E é no presente, então é subjuntivo. No pretérito, aí sim tem uma dica. O pretérito imperfeito do subjuntivo termina com SSL. Quer dizer, tem um SSE. Então o verbo teve um S, um S e um E, pode ter certeza e marque sem medo. É pretérito imperfeito do subjuntivo. Só existe pretérito imperfeito, não existe o perfeito não no subjuntivo. Então, isso daí é fácil de decorar. E futuro, no futuro do subjuntivo, ele só tem um futuro e todos eles vão ter esse R. E aí vamos dizer, Emerson, mas tem um R também naquele mais que perfeito. Mas só que no mais que perfeito, não é só um R que existe. Existe o RAL. Existe o RAL. Todos existem um RA. Aqui não, existem o R apenas. E de qualquer forma, lá no primeiro, a gente, no mais que perfeito, indica passado, indica uma certeza. Aqui indica um futuro, indica dúvida. Pronto. Entendeu? Simples, é sério. É simples, galera. Vamos ver umas questões para a gente ver. Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços em branco. É preciso que surjam. É preciso que surjam, ou seja, que surjam é subjuntivo. Então vai ser uma dessas 3. Então é óbvio que esses daqui estão errados. É preciso que surjam novidades interessantes que divirtam. Então não é esse. Não é divertem, que divirtam e instruam ao mesmo tempo. Não é instruem,
É instruam. Então a gente já sabe que não é esse, já sabe que não é esse e não é instruem. Então não é esse também. A resposta é A, B. Simples. Mas aí, galera, eu vou dar uma dica para vocês, sério. O maior segredo para aprender isso, sabe como é? Lendo. Eu sempre bato nessa tecla com vocês. O segredo é ler. Ler é fatal, é 90% para aprender a acertar a questão de português. Os 10% é um pouquinho de gramática, como a gente está vendo aqui. É sério. Vamos lá, considere as frases. Eles querem que nós, aí diz fazer o trabalho, fazemos esforços para que todos cabem na sala. Flexionando os verbos corretamente, os verbos indicados teremos. Ele quer que a gente bote o verbo na forma como realmente deve ser dita, né? Só isso, ó. Eles querem que nós façamos, não é fazemos, é façamos, então não é fazemos. Essas duas estão fora. Fazemos esforços para que todos caibam, não é coubessem, é para que todos caibam, né? Então, não é cabem, então essa está fora, nem é caberem, está fora, é para que todos caibam. Essa é a resposta. Simples, é desse jeito. A primeira vista parece coisa de outro mundo, mas isso aqui é prática, é costume, é treino, é repetição. Não é fazendo uma lista só de 10, 20 palavras que a gente aprende, é fazendo 10, 20 palavras e mais 10, 20 palavras, questões, na verdade, repetidamente. As mesmas questões, inclusive. Entenderam? E aí vem o mais fácil, mais simples, galera, que é o modo imperativo, que é o modo da ordem. É o modo da ordem, do desejo e do pedido. E aí do imperativo é muito simples, só existem dois tipos, o afirmativo ou o negativo. O afirmativo é aquele que diz para fazer. Faça algo, entendeu? Traga algo. O negativo é o que diz para não fazer. Tem um não aí, ó. Não faça, não pegue, entendeu? Simples isso, simples. Não precisa aprender conjugação. É só o sentido que eu quero que vocês entendam. Vamos ver. Cante uma nota só, escute por dentro. Os verbos sublinhados foram flexionados. Os verbos são isso aqui, cante, escute. Foram flexionados aonde? Ora, cante e escute, está mandando cantar e está mandando escutar. Se está mandando, dando ordem, é imperativo, né? Então não tem nada a ver com pretérito, não tem nada a ver com subjuntivo nem indicativo. Vai ser o que? Imperativo. Só que vem, é imperativo afirmativo ou negativo? Ele está mandando fazer ou está dizendo que não faça? Ele está mandando, então não é negativo. É o que? É afirmativo. Pronto. Só isso. É o sentido, galera. Aqui, ó. No slogan da campanha publicitária apresentada, pare de desperdiçar a vida, doe órgãos. Qual é o modo verbal predominante? Ou seja, ó, pare. Aqui, claro, a gente tem que saber os verbos, né? Saber o que é verbo. E, até porque ele está falando de verbo. Como é que eu sei? Porque ele diz modo verbal. Modo verbal, que está falando de verbo. Os verbos são pare e doe. Então, de novo, é uma ordem. Só que é uma ordem afirmativa ou negativa? Afirmativa. Então, não tem nada a ver com subjuntivo. Não tem nada a ver com indicativo nem subjuntivo. Vai ser o e nem indicativo. Vai ser modo imperativo. Expressa um pedido, uma ordem, um desejo. Isso mesmo. Ele até deu o resumo do que é o modo indicativo. Imperativo, né? Que vai expressar um pedido, uma ordem, um desejo. Pronto, só isso. E agora o segredo, repetição, galera, muita repetição. Beleza? Então é isso, valeu, show. Vamos fazer a lista de questões, vamos fazer as mesmas listas de questões várias vezes e vão vir novas, e é isso, não tem segredo. Beleza? Valeu, show, e vamos pra cima, galera.